Olá, meus queridos alunos, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 1º de outubro. Então, nós vamos falar hoje sobre as nossas aulas de História e Geografia. Então, hoje já são 1º de outubro, então a gente está caminhando lentamente, mas caminhando para o término do ano letivo. Dia 30 de outubro é o nosso último dia do terceiro bimestre, então neste dia eu já tenho que estar com todas as avaliações corrigidas, com o resultado em mãos. Então, logo mais eu vou estar falando para vocês quando que nós vamos fazer as nossas avaliações do terceiro bimestre. Será esse mês, tá bom? Então, nós vamos trabalhar aí hoje com o livro de Geografia na página 40 e 43, tá? Da página 40 a 43, não é 40 e 43, 40 até a 43, onde nós vamos estar falando sobre o tráfico negreiro. Nós estamos trabalhando em história, estamos trabalhando toda aquela questão dos africanos, né, de como que eles foram escravizados, como que eles foram trazidos para o Brasil, né, quais eram as condições de trabalho que eles viviam aqui no Brasil, que eles eram submetidos. E agora nós vamos falar sobre o tráfico negreiro, tá? Semana passada nós trabalhamos africanos escravizados e fizemos a atividade. Agora nós vamos estar falando sobre o tráfico negreiro. Então, o tráfico negreiro para o Brasil era feito principalmente por mercadores portugueses. Esse comércio era bastante lucrativo. Os portugueses trocavam armas, né, tecidos e outros produtos por africanos escravizados. Depois vendiam os escravizados no Brasil, em outras partes da América. Então, eles iam lá na África, né, gente, chegavam lá, eles compravam esses negros, eles trocavam esses negros, eles levavam armas, levavam outros tipos de utensílios, né, e aí eles davam em troco desses negros, dessas pessoas, e eles traziam para o Brasil também para vender, para trabalhar para eles e outros para ser vendidos para os grandes fazendeiros e para outras partes da América, não só para o Brasil. Então, muitas vezes, os africanos eram trazidos aprisionados nas guerras entre reinos inimigos na África. Então, eles eram comprados, outras vezes eles eram trazidos presos e aí, quando eles chegavam no local de origem, eles eram submetidos a todos os tipos de trabalho da forma mais desumana possível, tá? Então, aqui tá mostrando, né, gente, que a parte dos navios, de como que era, o interior de alguns navios negreiros foi representado em esquemas. São registros que mostraram as condições em que os africanos escravizados eram transportados. Observam desses esquemas a seguir, ó. Aqui, ó, o jeito que eles eram transportados. Então, era da forma mais desumana possível, tá? E aí, nós vamos falar também sobre a viagem da África para o Brasil. Então, partindo da África, o navio levava de 3 a 6 semanas para chegar no Brasil. Porque, né, de 3 a 6 semanas, olha só, né? Levava quase 2 meses para chegar no Brasil. Muitos africanos ficavam doentes ou morriam durante a viagem. Isso acontecia porque eram transportados em péssimas condições. Eles ficavam em porões escuros, apertados e mal ventilados. Além disso, recebiam pouca água e comida, que era de má qualidade. Então, eles eram transportados, gente, já começava a sofrer no transporte. Então, eles eram trazidos de forma desumana, eram jogados de qualquer jeito, aqui deitados no chão. Então, eram de tudo quanto as condições eram as piores possíveis. Então, quando eles chegavam no Brasil, os que sobreviviam, que não morriam na viagem, eram desembarcados nos portos do Recife, né, do Rio de Janeiro e de Salvador. Então, eles chegavam, aí eles eram desembarcados como mercadorias mesmo, né, e aí de lá eles eram distribuídos para seus locais de origem, de onde eles iam trabalhar, iam ser submetidos a todos os tipos de trabalho. Mercado de africanos escravizados. No Brasil, os portugueses preparavam os africanos antes de colocá-los à venda nos mercados de escravizados. Eles passavam óleo de palmeira no corpo dos escravos, né, para deixar sua pele brilhante. Acreditava-se que isso dava a eles um impacto mais saudável. Depois, os africanos eram expostos. O preço da venda variava de acordo com o gênero, a idade e as condições físicas e a origem do escravizado. Então, se o escravo fosse mais jovem, fosse mais robusto, né, fosse mais saudável, é claro que ele valeria mais. Se fosse já mais de idade, já que tivesse um aspecto não muito saudável, então o preço era menor. Os compradores preferiam homens jovens e saudáveis. Também evitavam adquirir muitas pessoas de uma mesma comunidade. Eles tinham receio de que organizavam revoltas e fugas.
Então, eles não gostavam de pegar aqueles escravos que eram conhecidos uns dos outros. Pegavam um de uma comunidade, outro de outro, que eles não se conheciam. Porque pegando os conhecidos, eles poderiam se juntar, ter as mesmas ideias e se revoltarem e fugirem, né? Aí, quem eram os povos africanos? Os homens e as mulheres que foram trazidas à força da África para o Brasil pertenciam a diferentes povos. A maioria eram bantus, né, que viviam na região onde hoje estão localizados os países de Angola e Moçambique. Havia também sudaneses que habitavam áreas que atualmente compreendem Guiné e Gana. Cada povo tinha seu modo de viver e de trabalhar. Aí, quando eles tinham seu modo de viver e de trabalhar, mas quando eles chegavam aqui, eles não poderiam colocar o seu modo de viver e de trabalhar em prática. Eles tinham que colocar em prática aquilo que os seus donos exigiam que eles colocassem. E se não colocassem, apanhavam, eram amarrados em troncos e até mortos. Apesar da diversidade, esses grupos tinham características em comum, dominavam a metalurgia e a agricultura. Confeccionavam ferramentas, utensílios domésticos, enfeites, armas e outros objetos. Também desenvolveram técnicas de arquitetura. Muitos eram comerciantes ou artesãos que produziam tecidos e objetos de cerâmica. Então, pessoal, eles eram uns povos inteligentes. Só que quando eles chegavam aqui, eles não tinham o direito de colocar sua inteligência em prática. Eles faziam aquilo que os seus donos exigiam, né? Que era trabalhar humilhado, trabalhar debaixo de chicote, né? Porque aqueles que não faziam, não cumpriam aquelas metas que os seus donos estabeleciam para o dia, eles apanhavam no final do dia. E aí, quando eles apanhavam, que eles tinham seus corpos feridos, eles passavam água com sal, né? Para poder cicatrizar a ferida e para poder machucar mais ainda eles, porque é claro que doía muito, né, gente? Então é isso, é a nossa aula de história dessa semana, onde nós falamos sobre o tráfico negreiro, né? Da forma que eles vinham, de onde eles vinham e para onde eles iam e a forma que eles eram trazidos, da forma bem subhumana, né? Era jogado nos porões dos navios, não tinha cama para deitar, era a má alimentação e a água era pouca, então eles duravam de 3 a 6 semanas para chegar no Brasil, a viagem demorava esse tanto de tempo, então a maioria deles, né, não aguentavam a viagem, a falta de ar, a fome, a sede, e muitos deles morriam. E aqueles que não morriam, quando chegavam, eles eram desembarcados no Rio de Janeiro e em Salvador, e aí eram distribuídos, né, e para seus donos, porque quando eles traziam, eles já traziam, já sabiam quem ia comprar, quem tinha comprado, para onde eles iam, tá? E aí, pessoal, nós vamos para a nossa aula de geografia, que também é no mesmo dia, hoje, né, 1º de outubro. E aí, a nossa aula de geografia, nós vamos estar falando, né, vocês não tiram esse papelzinho, pessoal, e deixem em casa. Tem aluno que continua tirando. Esse papelzinho, ele faz parte da apostila de vocês e é para mandar de volta para mim, tá bom? Dessa semana, eu corrigindo as atividades, eu percebi que teve aluno que novamente tirou. Não é para tirar, é para deixar no bloquinho de atividades. Então, a nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre viver no campo. Então, na nossa atividade de geografia, nós estamos falando sobre a vida do campo, a vida da cidade, os municípios, a participação da população nas decisões do município, que são leis, né? Conselhos e tudo, né? Qual é o contato entre o homem do campo e o homem da cidade, né? E aí, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar a página 56 e a página 57, que fala sobre viver no campo. O que é viver no campo? É viver na fazenda, morar nas fazendas, igual muitos de vocês moram nas fazendas, né? Então, há diversos modos de vida no campo. Esses modos de vida se relacionam, por exemplo, aos hábitos e às atividades do dia a dia de seus moradores. As maneiras como se constrói suas moradias, trabalham e mantêm suas tradições. Leia o texto abaixo que é possível conhecer um pouco sobre o ambiente rural onde vivem os indígenas Runiquim, no Acre. Isso aqui, gente, vai falar um pouco sobre um grupo de indígenas que vivem no Acre. Para nós não interessa muito, porque nós temos aqui na nossa região também indígenas que vivem na Ilha do Bananal, que também moram no campo, né? Mas eu vou fazer a leitura que faz parte do conteúdo. Que tal fazer um passeio pela nossa aldeia? A chegada é pelo rio Humaitá. Esse rio é como uma estrada para nós. Ele nos leva até a cidade de Tarauacá.
e até nossos vizinhos. A partir do porto subindo o barranco, estamos no centro da aldeia, onde se espalham as casas e os terrenos de várias famílias. Algumas trilhas nos levam a Cacimba para buscar água. Cacimba é um poço onde pegam água, né? Eles cavam um poço para gerar água e é onde abastece, às vezes, água para os animais e até para as pessoas. Outras, as roçadas, onde plantamos e colhemos legumes. Tem também o viveiro, onde os agentes agroflorestais nos ajudam a preservar as mudas das árvores, frutas e hortaliças de que precisamos. Mas o lugar mais disputado da aldeia é sem dúvida o campinho, onde à tarde jogamos futebol. Então aqui está mostrando como é que é a vida do grupo indígena Unicuim, que fica no Acre. Como é que é o dia a dia da vida desses moradores que vivem lá no campo. Então, eles cuidam dos animais, eles cuidam da sua sobrevivência, das suas plantações, né? Aí aqui na página 57, que nós vamos trabalhar a página 56 e 57, fala sobre o espaço rural, que as áreas fora dos limites das cidades compõem o espaço rural. No Brasil, a realidade do espaço rural é bastante diversificada. O campo é habitado por pessoas que vivem em sítios, chácaras e fazendas, vilas, aldeias, assentamentos e bairros rurais. As casas podem ser de madeira, de taipa, de alvenaria e construídas sobre palafitas. Por exemplo, né? Palafitas são umas tabinhas, né, que eles constroem, um tipo de madeira que eles constroem as casas, tá bom? Desculpa aí, gente, é o vento. Palafitas, cadê? Aldeias, alvenaria, construir palafitas, por exemplo. Ao contrário das cidades, no campo não há extensos aglomerados de construções, claro, né? Na cidade as casas são construídas uma perto das outras, os comércios. Já lá na zona rural não, as casas são mais distantes, os moradores ficam um pouco mais distantes uns dos outros, tá? Entre as principais atividades econômicas praticadas no campo está a produção de alimentos e cultivo de frutas e vegetais, a criação de animais e a extração de recursos da natureza. Atividades como o turismo e o artesanato também são desenvolvidos no campo. Mas aí, gente, cada região tem o seu tipo, né? Tem o seu tipo de trabalho, de que forma que é mais cultivado, por exemplo, se é a pecuária, se é a agricultura, né? Aqui na nossa região, por exemplo, as pessoas que moram nas fazendas, a maioria, né? O que é mais comum aqui é cuidar do seu gado. E aí, hoje, né, nos últimos anos, nós estamos percebendo, assim, que muitos estão plantando, fazendo suas hortas, né, suas hortaliças e vendendo. Até serve, né, de uma renda, porque vendem parte desses produtos, né, desses frutas, legumes e verduras que são colhidas, vendem na cidade, né, vendem nas feiras da cidade e serve de dinheiro para a sua sobrevivência. Então, aqui nós estamos percebendo o cultivo de hortas e pomares, né? Aqui nós estamos vendo as comunidades de pescadores, né, que vivem na zona rural e é uma comunidade onde eles vivem da pesca. Aqui nós estamos vendo a criação de gado, né, bovino, que é também uma das, né, aqui na nossa região é uma das coisas que predomina, que é a criação do gado, né, do bovino, e é uma das principais atividades econômicas do Brasil, além da nossa região ser, essa é a principal atividade econômica do Brasil, é a criação do gado, tá? E aqui nós estamos vendo áreas artesãs confeccionando artesanato regional em palha de palmeira. Na nossa região não temos, né, a gente não tem esse tipo de atividade, que é artesãos, que constrói suas coisas para vender. Nós não temos esse tipo de atividade aqui, se tiver muito isoladamente, mas provavelmente não temos assim artesãos, até porque não vende, a gente não vê isso aqui na nossa região, então a gente não tem esse tipo de atividade aqui. Pescar também só para sua sobrevivência. Agora, cultivo de hortas e pomares a gente tem, que é o cultivo de hortas, e maior, o que predomina mesmo é a criação de gado, né? Que aí as pessoas vendem leite, vendem o queijo, vendem seus derivados do leite, né? E tira também para sua sobrevivência, tá? Então, isso aqui são as atividades, gente, que são praticadas no campo, tá? No campo. Então, nossas aulas de História e Geografia dessa semana é isso, né? A aula
de geografia você vai trabalhar viver no campo, né, e sobre o espaço rural, na página 56 e 57. E o livro de história, página 40 até a 43, onde nós falamos sobre o tráfico negreiro, tá bom? Então, são duas atividades, onde vocês vão fazer apenas a leitura e o entendimento do texto essa semana. Não tem atividade, as atividades serão a semana que vem. Semana que vem teremos atividades sobre esse conteúdo de geografia e o conteúdo de história, né? Nas atividades, no bloco na apostila de vocês, eu vou mandar as atividades. E também a gente já vai estar falando, a partir da semana que vem, sobre as nossas avaliações do terceiro bimestre. Eu vou estar falando. Também, pessoal, eu estou devolvendo todas as atividades que eu estou já corrigindo, que eu corrijo, eu já estou devolvendo para vocês, porque serve até para vocês dar uma lida, quando vocês forem fazer suas atividades, suas avaliações, vocês já terem esse material corrigido em casa. E vou lembrar mais uma vez, esse materialzinho aqui, gente, que eu coloco, é porque eu divido, porque só é a parte da explicação, eu divido para não ir uma folha só, para a gente economizar material, e o aluno vai e tira. Não é para tirar, isso aqui tem que voltar, porque eu tenho que receber seu bloco de atividades com todas as atividades, porque eu preciso de saber se você fez ou não. Outra coisa, todas as atividades que forem para responder nos livros, vocês têm que me mandar foto, tá? Porque eu estou percebendo que tem aluno que não está fazendo, e aí eu preciso de marcar aqui no meu controle, no meu caderno, né, dar nota para o aluno das atividades, e aí eu não sei se ele fez ou não. Então, me manda as atividades que forem para ser respondidas no livro, aquela atividade que eu digo, responda no livro, aí você não precisa me mandar a folha escrita, mas você vai me mandar uma foto da atividade, tá bom? Beijo a todos, fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus assim permitir.